Beleza, vamos lá. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui nos que nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, você queria falar sobre o movimento litúrgico, né? Eu vou tentar, porque assim, a verdade é que o movimento litúrgico não acabou, né? Essencialmente ele continua existindo, né? E eu acho que ele está, inclusive, numa fase muito interessante. E eu vou tentar comentar sobre ela, até porque, como estou falando de cabeça, é a parte que eu mais estou estudando no momento. Então eu vou, inevitavelmente, ficar falando muito do que está acontecendo hoje, assim. Mas, felizmente, falar o que está acontecendo hoje, meio que a gente retoma todos os passos ali antigos e tudo mais, né? A primeira coisa, assim, normalmente, quando as pessoas falam sobre esse assunto, o vilão é Trento, né? E, assim, os problemas litúrgicos que o movimento denuncia e procura reformar, né? Até um outro nome que dão é reforma litúrgica, a mesma coisa, né? É justamente um conjunto de ações que começa no século IV, na verdade. Começa no quarto século e aí se estende até depois de Trento, na verdade. Tem um livro que eu acho bacana para quem quiser se aprofundar nesse aspecto histórico. Ele é bem resumido, ele tem, sei lá, umas 60 páginas, tá? E é em português, se chama O Espaço Celebrativo como Ícone da Eclesiologia. É um nome muito grande, do Marcelo Antônio Aldelino, tá? Marcelo Antônio Aldelino. É O Espaço Celebrativo como Ícone da Eclesiologia. É um livro em português, o nome é grande e tal, mas eu acho que a melhor parte dele é esse pequeno resumo histórico que ele faz, né? E ele explica que desde o século IV, quando o cristianismo começou a ser uma religião não só das massas, porque ela sempre foi uma religião das massas, desde que ela começou a se propagar, mas uma religião oficializada, por assim dizer, não só na vida litúrgica, mas especialmente na vida litúrgica, as coisas começaram a se desespiritualizar. Então, a guerra do cristão já não era mais essa guerra relacionada ao Apocalipse, à vinda do Messias. Essas coisas começaram a ficar diluídas. De repente, a guerra era contra, né, os pagãos, e depois contra os muçulmanos, e depois contra os judeus. E isso foi se tornando cada vez uma coisa mais material e desespiritualizada. E várias dessas frases, vamos dizer assim, chaves para uma vida, né, para um percurso de um fiel, palavras como luta, mundo, né, fidelidade, essas coisas começaram a tomar uns aspectos mais desespiritualizados. Isso desde o século IV, com uma fusão entre o cristianismo e a civilização onde ele estava se proliferando, né? No caso, Roma, e especialmente, né? E acho que a que mais interessa a gente, como a maioria que deve ser católica romana. Então essas mudanças começam no século IV. E em muitos sentidos, Trento é uma resposta a vários desses problemas que vão coagulando durante o tempo. Um exemplo é, por exemplo, como Trento deixa os fiéis mais próximos à nave, né? A nave litúrgica, podem procurar na internet o que é, mas isso, o objetivo disso era, vamos dizer assim, tornar mais autêntica a participação dos fiéis na celebração litúrgica. Então a participação aqui já era um elemento importante, já era também buscado por Trento. Infelizmente, o clima de reforma acaba fazendo com que isso seja eclipsado, né? Até porque a reforma protestante também tinha muito esse lado da participação, mas Trento não deixa de ter elementos muito próprios, né, dessas preocupações, desses problemas que vão se acumulando, de uma liturgia que se torna cada vez mais privatizada. Então a Eucaristia vai se tornando o alimento individual do fiel, né? A missa vai se tornando um momento onde o fiel se espiritualiza sozinho, e esse aspecto comunitário de vida litúrgica vai sendo deixado cada vez mais de lado, né? Tem várias razões, mas eu acho que a razão civilizacional é mais simples de ser entendida, assim. As coisas vão se desespiritualizando, as coisas vão se tornando rotina, vão perdendo o seu fascínio imediato para as pessoas, né? Isso é um processo de muito tempo, tá? Trento não é uma espécie de vilão de forma alguma, né? Como eu disse, em muitos sentidos tentou resolver algumas dessas questões.
Então o movimento litúrgico parte disso, né? Parte de uma tentativa de ressituar a liturgia no local que ela merece. E eu acho que para ter uma ideia do espaço da liturgia na vida cristã, eu acho que isso é muito subestimado. Eu vou pegar uma parábola que pode parecer um pouco distante do assunto, mas depois, quando eu terminar a conclusão, ela vai se demonstrar bem clara do porquê eu estou usando ela, né? A gente sabe que Jesus no Evangelho cura cegos e coxos, né? Isso é retomado várias vezes quando ele prega no templo. Isso tem um significado muito explícito, que Jesus é médico de almas, e almas aqui entendidas é o ser humano íntegro, então isso inclui os males físicos, né? Mas tem um significado um pouco mais profundo que se estende à tradição veterotestamentária. O que eu quero dizer com isso? Nas celebrações proto-litúrgicas de Davi, né, era muito comum os jovens se apresentarem no templo e a linguagem usada era para que os jovens vejam a Deus. Tá? E esse verbo ele é usado em hebreu no sentido ativo. Então, quem está vendo são os jovens, eles estão vendo a Deus. Né? Isso retoma Abraão, quando Abraão vê com Isaac a Deus também no monte. Né? O que é interessante? Na Halakha, que é, vamos dizer assim, o relato de lei, o relato dos ritos, é dito que isso exclui os cegos, porque os cegos não podem ver a Deus, né? Então, ver aqui na Bíblia está sendo usado num sentido bem material mesmo, tanto que eles excluem os cegos, tá? Para você ir ao monte, para você ir ao templo, você tem que andar. E as distâncias, nesse caso, são bem grandes. Michel Remond, que é um padre, da onde eu estou tirando a maioria dessas informações, ele mesmo, né, testifica, ele demonstra isso presencialmente quando ele foi para Jerusalém, viu a distância das coisas. São distâncias muito grandes, é por isso que a gente usa o termo peregrinar. Né? Quem que não pode andar normalmente distâncias muito grandes? Os coxos, porque tem problemas, né, na locomoção. Então eles também estavam, de alguma forma, privados dessa visão de Deus. Né? Então, quando a gente vê essas pequenas sementes que vão sendo plantadas e a gente vê Jesus curando coxos e curando cegos, a gente vê que ele não está só curando os males físicos e essa interpretação mais, vamos dizer assim, filosófica, metafísica ou ontológica, mas ele também está levando uma mensagem que é, no tempo messiânico, ninguém vai ser privado de ver a Deus. Todos verão a Deus. Né? Isso fez com que eu lembrasse, quando eu estava lendo sobre esse estudo todo, de uma frase do Congar, que é diante de tantos males na igreja, às vezes a gente fica muito cético com a igreja, mas uma coisa a gente tem que sempre ter muito crente na nossa cabeça, da identidade entre Cristo e a igreja, né? Muitas vezes a gente vê coisas tão ruins na igreja que a gente fica com isso meio difuso. Como as duas coisas se identificam? Uma forma muito simples de voltar, de ter um centro gravitacional nesse assunto é a missão das duas é a mesma. A missão. A missão da igreja, que é o corpo de Cristo, a missão de Cristo quando ele veio e quando ele virá é a mesma. Qual é? Levar as pessoas a Deus Pai, levar as pessoas à vida trinitária. Tá? Esse é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é apenas esse. Qualquer outro é secundário. Não é essencial, não faz parte da vida essencial da igreja. Então a igreja tem que voltar a se identificar com essa pessoa que foi Jesus, que curava os cegos e que curava os coxos, para que eles peregrinassem e vissem no templo a Deus Pai. Essa é a visão da igreja que todo bom cristão deve ter e que os senhores que comandaram a reforma litúrgica em seus diversos países e diversos contextos tinham muito dentro disso, às vezes não expressamente, mas eles tinham na alma deles esse impulso, né, como cristãos. E quando eles viam uma igreja que... Vamos lá? Tá. Eu vou pegar lá, já volto. Ai, ai, vamos lá. Estão me ouvindo aí de novo, pessoal? Desculpa aí que eu tive que ajudar meus pais no negócio. Mas então, coisa de ver a Deus e tudo mais, né? É, essa identificação da igreja com essa missão, ou seja, a identificação da igreja como esse espaço missiológico de levar os fiéis a algum lugar,
Ela é muito interessante, ela é muito mais interessante do que uma visão que ela foi passada e ela foi sendo desenvolvida no século IV até Trento e depois de Trento, da igreja como essa sociedade perfeita, né? Uma sociedade que de várias maneiras acaba deixando claro, a estrutura do bispado e do papado não é essa, né? Mas ela acabou sendo identificada com as formas de Estado daquelas civilizações. Então ela também se desespiritualiza, a eclesiologia vai se desespiritualizando. E esses liturgistas, né, em maioria, nesse primeiro momento do movimento litúrgico, nesse movimento litúrgico primitivo, eles são liturgistas de mosteiro, então são homens monásticos que vivem em comunidades monásticas e que, pela experiência que eles têm da Bíblia, da Escritura e da vida monástica, eles acabam percebendo que a liturgia tem alguma coisa estranha nela, tem algo que não está clicando, tem algo que não está muito certo. Tá? Quem são os dois principais nomes dessa época aí? Dom Próspero e Odoaciel. São os dois grandes primeiros liturgistas, né, da reforma litúrgica. São os caras assim, dessa época. Né. E os dois vão ter visões similares. Os dois vão ter visões bem similares. Travou a sua internet aí, eu disse que vai ter dois grandes nomes, tá? Os dois vêm de um contexto monástico do início da reforma litúrgica, Dom Próspero e Odoaciel, né? Esses dois sujeitos, eles vêm de contextos similares e eles têm, no imo da investigação deles, isso é algo a se discernir quando você for ler um texto deles ou entrar em contato com eles têm no imo deles uma certa nostalgia, né? Dom Próspero tem uma nostalgia com a Idade Média, né? E Odoaciel tem uma nostalgia muito grande com a época dos Santos Padres, né? Mas os dois acabam estudando aspectos da liturgia, né? E eu vou centrar minhas atenções hoje, especialmente no Odoaciel, que é alguém que eu conheço bem mais, né? E que é o nome principal, para ser sincero, né? O Dom Próspero é mais mencionado, o Odoaciel, vou soletrar aqui. Ele é mais mencionado como, vamos dizer assim, uma menção honrosa histórica, né? O Odoaciel realmente é o indivíduo que vai abrir as portas para os estudos litúrgicos, é um grande intelectual e um grande conhecedor da vida cristã, né? E ele começa a investigação dele investigando o conceito de mistério, né? Ele vai perceber que o conceito de mistério tem a ver com uma ação, né? Mais do que uma doutrina intelectual ou algo do tipo, se trata de um dromenon em grego, né? Que é a ideia do drama, de uma história trágica, né? E no seu fim tem alguma mudança histórica ou alguma mudança de comportamento em quem está envolvido nesse drama, né? O fim do drama leva a alguma mudança radical. E ele vai estudar como os mistérios gregos tinham esse aspecto. Então, os mistérios de Dionísio tinham muitas semelhanças para ele. Eu vou já fazer algumas distinções, né? Mas para ele tinha grandes semelhanças com o mistério de Cristo, né? Tanto esses mistérios helênicos, em especial o de Dionísio, mas também o de Mitra, envolviam uma espécie de culpa, né? Essa culpa era expiada pelo Deus, né? E isso era feito através de um rito, ou seja, de ações que se davam num determinado espaço de tempo e num local específico, e a ordem dessas ações simbolizava alguma outra coisa, alguma outra ordem histórica, algum outro plano de existência. E aí, ao fim dessas ações, o indivíduo se encontrava renascido, redimido, né? Então, o Odoaciel vai basear toda a investigação dele nisso e vai dizer, olha, quando a gente trata a liturgia como uma matéria privada, a gente está, em muitos sentidos, paganizando ela, tratando dessa forma meio individualística, quando o mistério de Cristo tem como radical diferença abranger toda a humanidade. Então é toda a humanidade que está sendo redimida no mistério litúrgico, né?
de Cristo, não é só aquela pessoa e a história pessoal da pessoa, história pessoal dela, né? Mas agora a gente está tratando de um gênero humano, né? E o gênero humano vai passar por esses processos salvíficos. É claro que a investigação do Cazel, ela tem muitos problemas, tanto doutrinários, né? Pio XII né, famigeradamente condenou a do Cazel, não condenou a palavra forte, mas ele em algumas das suas encíclicas falava contra o arqueologismo, que é essa tendência de achar que tudo que é antigo é bom, tudo que é antigo é bom, né? Quando as pessoas usam isso para falar contra a nova teologia é um pouco estranho, porque é uma condenação que está tratando de um movimento muito, muito anterior. A nova teologia como que refinou isso e também está atenta a esse arqueologismo, quer dizer, nem tudo que é passado é bom, isso não quer dizer que o presente seja ruim, a gente não pode ver dessa forma tão binária, né? E além disso, nessa investigação que equipara os mistérios gregos com os cristãos, ela é historicamente falha, né? As investigações posteriores mostraram que, embora a gente possa comparar alguns elementos, essa comparação é mais intelectual nossa, né? Na verdade não existe, né? Um impacto histórico entre as duas coisas, as duas como que se desenvolveram independentemente, né? Tem uma frase do Louis Bouyer, que é um grande liturgista luterano, depois virou católico, sobre o Cazel. É um pouco longa, mas assim, foi a única coisa que eu pesquisei para hoje, porque eu acho que ela é muito bonita e sintetiza esse mistério que o Cazel tão perfeitamente descreveu, né? E que acho que também vocês vão perceber que a coisa da missiologia, de curar o cego, né, e curar o coxo para ver a Deus, essa missão da igreja de levar os fiéis até o Pai, né? Essa missão transicional quase, está presente assim nesse parágrafo do Bouyer que sintetiza a obra do Cazel, né? Então, abre aspas aqui, eu traduzi, né? E está em inglês esse livro. Abre aspas. Mas, então, o que é o mistério cristão? Se quisermos perguntar o que é, na sua realidade mais profunda, não é nada menos do que um trânsitus, a passagem da morte para a vida, pela fé através da cruz para a ressurreição, que foi realizada de uma vez por todas em Cristo. O mistério, portanto, é uma ação, e é uma ação que ocorreu no passado e nunca poderá ser repetida porque é perfeita. Isso é uma coisa do Cazel, tá? Não estou entrando esse parágrafo específico, não estou considerando se isso é verdade ou não. Abre aspas de novo. O mistério é a cruz de Jesus, a cruz vista principalmente como uma realização, a cruz vista também na plenitude da sua maravilhosa fecundidade, isto é, como incluindo a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à glória e através do Cristo que agora se tornou pneuma, espírito que dá vida, brilho de todos os dons maravilhosos que ele deu ao homem. Esta ação é como se fosse a essência interior do mistério, mas o mistério está permanentemente encarnado na liturgia, mais especialmente na missa, mas também em todos os sacramentos e mesmo nos sacramentais, no ofício divino, nas festas do ano litúrgico e em toda a vida cristã. À medida em que esta vida nada mais é do que a expansão daquilo que é dado na ordem sacramental. Em tudo isso, é claro, o mistério está oculto. Nada está presente nas circunstâncias históricas pelas quais a ação divina foi colocada em seu lugar no tempo e no espaço, mas a substância da ação está presente, de uma forma misteriosa, inteiramente real para a fé. E é através dessa substância que o Cristo Pneuma encontra a vida de todos os homens e difunde neles a sua própria vida. A graça de Cristo não pode ser separada da sua pessoa. A sua vida em nós não é diferente da sua vida vivida entre nós e para nós. Na e através da liturgia, o ato salvador de Cristo, dando vida através da sua morte, está verdadeira e realmente presente na sua plenitude, como na sua unidade. Um trecho bem, bem bonito, né? E deixar muito claro aqui duas coisas que vão ser centrais na reforma litúrgica a despeito das idiosincrasias específicas do Cazel. Né? Primeiro, o caráter transicional que ele fala. O caráter transicional da vida para a morte também vai refletir na igreja. Essa igreja que transiciona o homem para um novo estado, ela não é o centro da vida cristã. Nesse sentido, ela é um trânsito, né? Ela está levando o homem para um lugar, ou seja, ela é um centro da vida cristã nesse tempo agora, que é um tempo, né, entre a realização final, né, e entre o antes da encarnação. Né? Ela é o centro num local que está entre. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado nessa ideia de que a igreja é o centro, a igreja é o centro. A gente tem que especificar o que isso significa.
Segunda coisa que eu acho fundamental aqui, que vai reverberar por todo a reforma litúrgica, é essa ideia de que o mistério da cruz é uma ação, é sempre uma ação que está se refazendo presente, né, e que inclui a ressurreição. Inclui a ressurreição. Isso quer dizer que você tratar a Eucaristia de uma forma binária, como se uma liturgia enfatiza o aspecto da ressurreição e da comunidade que se cria através da Eucaristia, isso fosse errado porque a missa é antes de tudo um sacrifício, a pessoa que diz isso não entendeu nada de liturgia e não entendeu nada de cristianismo. O que ela está fazendo é criando interpretações intelectuais do que ela acredita ser a existência cristã e o momento do sacrifício de Cristo, e não está observando ele como o que ele é de fato, uma ação integral. Um evento integral que inclui a morte na cruz e a ressurreição, e mais ainda a vinda do Espírito. Inclui todas essas coisas. Isso vai ser muito importante, porque as acusações desse tipo, de que a reforma litúrgica exaltou um aspecto e deixou outro de lado, não existe isso, porque os dois aspectos são sincrônicos, não são diacrônicos. São aspectos que se complementam. Eu lembro de um livro do Baltazar, não vou saber a frase exata, estou parafraseando na época que eu li, mas eu achei muito bonito. Quer dizer, Cristo morre sozinho, ele experimenta a solidão do Pai, né? Como o Pai como o primeiro elemento da Trindade que gera as outras pessoas, ele experimenta a solidão do Pai, é coisa, né, teologia própria do Baltazar. E nessa solidão máxima de Cristo, ele cria a comunidade de fiéis. Perceba que não foi Cristo que experimentou sozinho, sempre houve um público vendo ele, né? Essa figura do público que testemunha a morte é importantíssima, ela não pode ser deixada de lado. E não é como se exaltar o público, exaltar a comunidade que é criada, deixasse o sacrifício pela qual ela é criada de lado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tanto um aspecto enfatiza um, quanto um aspecto enfatiza o outro. Aí, isso também eu acho que é um aspecto importante, né? Que vai reverberar por toda o movimento litúrgico. Então, as coisas que eu queria tirar desse parágrafo, como eu falei, Cristo, a ação litúrgica como o mistério cristão como ação, né? A não oposição entre ressurreição e sacrifício, né? Essa ideia louca de opor as duas coisas. E sempre lembrar desse caráter transicional, né? Como é uma ação, acho que isso até fica bem fácil de entender, né? Como a liturgia é uma ação e o sacrifício de Cristo foi uma ação nunca é um ser perene que está dado e que vai ficar lá para sempre, né? Da mesma forma, né? A ação tem momentos, tem etapas, tem divisões, né? É um devir, se você quiser usar esses termos clássicos. Então o Odo Casel instaura aí nessa investigação dele, né? Em dois livros principais, né? E a tese de mestrado dele também, mestrado, né, gente? Não sei se é mestrado, mas a tese de especialização dele também é relacionada ao mistério, mas é sempre essa figura do mistério como uma ação que se dá no tempo. Né? Isso é muito importante, porque vai trazer de volta a importância da liturgia. Enquanto a liturgia na época do Casel era vista como um aspecto entre tantos outros da igreja e da vida cristã, a gente começa a ver agora, bom, se a igreja é o corpo de Cristo, né? E se Cristo tem esse caráter dele todo, vou usar um termo agora, centrífugo, né, um termo que o Geshe usa, Cristo é centrífugo, a mensagem dele nunca volta para si. A mensagem dele sempre fala do Pai e do Espírito que ele vai mandar. Sempre. Né? Então, esse caráter de distribuição da mensagem de Cristo ser uma mensagem sobre o Pai Celestial e sobre o Espírito que está por vir, isso também faz parte da igreja. Né? Essa ideia vai ser fundamental para a próxima geração da reforma litúrgica. É uma geração com muitos núcleos e centros, mas eu vou prestar mais atenção no centro que é o mais fundamental, que é o do Ateneu Santo Anselmo. Né? O Ateneu Santo Anselmo reuniu vários alunos do Casel, e assim, são nomes gigantescos, a gente está falando do Vagaghini, Cipriano Vagaghini, né? Adrian Nocente, Damasus Vincent, Burkhard Neuhauser, né? São vários também monges, tá? Todos eles são monges, e que vão refletir sobre o mistério litúrgico
corrigindo algumas coisas do Aldo Cazell, corrigindo algumas coisas que eles consideravam limitações, né? Por exemplo, esse arqueologismo excessivo, essa comparação excessiva entre mistérios pagãos e mistérios cristãos, que foi desbancado inclusive pelo Hugo Hanner, o irmão do Karl Rahner, né? Ele que escreveu um livro que, vamos dizer assim, meio que desbancou essas teorias todas, historicamente como inverídicas e faltava evidências, né, para esse tipo de comparação. Esses liturgistas da segunda geração, aí eles mesmos vão ser os que formaram a reforma litúrgica, eles que formaram os documentos do Vaticano II que tocam no assunto da liturgia. Então o Vagaghini é o famoso monge beneditino que responde àquela dúbia do Ottaviani, né, e Ottaviani não tem resposta a não ser reconhecer que estava errado, né. Também foi um autor direto, né, do documento sobre a liturgia do Vaticano II. O Burkhard Neuenhauser é um autor que eu acho muito legal, porque ele tem um texto chamado Memorial, né, e nesse texto, o que ele vai falar? Essa ideia de que um memorial esquece do sacrifício de Cristo é um absurdo. Ele vai retomar essa investigação do Aldo Cazell e vai dizer: o memorial, o que quer dizer memorial? É esse relembrar do percurso da ação do mistério de Cristo, de morte e ressurreição, que vai se espelhar na liturgia, né? Esse memorial, ele inclui tanto a morte quanto a ressurreição, né? Ele inclui toda a ação. Deixa eu botar o nome dele, Vagaghini. É assim, ou os dois Gs vêm antes ou depois, mas eu acho que eu escrevi certo. Esse texto memorial do Neuenhauser, né, ele vai mostrar que esse tipo de argumento é absurdo, né? E assim, eu acho que é importante a gente ter experiências pessoais. Eu acredito que muita gente tem experiências muito ruins, porque o estado da liturgia hoje é uma confusão total, mas, né, nos textos do missal, é evidente que o sacrifício não está, que ele está ausente, é evidente que ele não está ausente, né? Porque quando você fala do memorial, você está sempre retomando essa ação, né? Sim, eu acho que sim, o Pedro. Foi ele mesmo que escreveu. Se não foi ele, foi o Vagaghini. Mas o Neuenhauser é um grande liturgista também. Eu acho que desses todos ele é meu favorito. Aí, tem quase que eu esqueci do principal, que é o Salvatore Marsili, que é o grande professor desse Ateneu, né? Salvatore Marsili. E ele vai levar até mais adiante essa ideia do casal e dizer, olha, se a liturgia é o centro da vida cristã porque ela define a igreja como essa igreja que age, como essa igreja que existencialmente está realizando um movimento na história, assim como a liturgia também existe, realiza movimentos, né? Se você tem essa identificação, toda a teologia tem que passar por um crivo litúrgico. Então ele escreve cursos de teologia, né, que seriam próximos à teologia sistemática, todos centrados no que a liturgia pode dizer sobre isso, né? Então ele faz o inverso do Vagaghini. Enquanto o Vagaghini faz, né, um livro de teologia litúrgica, né, o Salvatore Marsili está quase como fazendo uma liturgia teológica, né, explicando tudo da teologia, né, em relação com esse crivo litúrgico, né, a liturgia sendo como o principal elemento aqui, e não sendo um subelemento da teologia, né. Mas então, texto importante de falar, que é um texto curto, não tão curto, mas que vale a pena procurar, do Memorial, para entender que não existe uma exclusão do sacrifício, né? Sacrifício e comunidade são coisas que se complementam, são aspectos da mesma ação existencial de Cristo e ação litúrgica que realiza o que representa. Então, realiza também o sacrifício de Cristo que representa, né? Essa é a definição do que é sacramental. É aquilo que realiza o que representa, né? Assim como a Eucaristia realiza o que ela representa o corpo de Cristo e ela, no seu mistério, é corpo de Cristo, é realização do corpo de Cristo, né? Então você tem essa geração que influencia o Vaticano II e que realmente faz os documentos litúrgicos. Algumas coisas interessantes que eu já li de alguns livros, de alguns teóricos, né? Seria interessante para alguém que investiga e que
né, pesquisando sobre esse assunto, né, pesquisar sério, eu quero dizer, não pesquisar em sites, mas pesquisar mesmo, no sentido acadêmico, seria interessante fazer um estudo sobre como o local, uh, vou usar um termo até engraçado, que acho que muita gente não leva a sério, mas deveria levar, como o lugar de fala que está posicionado, porque um monge, alguém que vive numa vida monástica, entende a vida litúrgica de uma maneira específica, né? Então, por exemplo, o Cazel, ele tem uma concepção de mistério que ela é muito elitista, ou seja, para ele explicação aqui não é muito um termo que ele gosta, né? E é muito comum ainda a gente ouvir, missa não deve ser explicada, missa deve ser feita, né? Isso seria assim a extensão caricatural dos principais problemas do Cazel, né? Ah, por quê? Porque o Cazel vinha de uma comunidade monástica e para ele o senso da escritura, o senso da palavra de Deus era algo muito debatido. Todo dia o monge se depara com esse assunto, né? Agora, como o fiel, né, se depara com esse assunto? Como alguém que trabalha todo dia, tem problemas na cabeça, né? Como ele vai tratar a liturgia? Será que a gente realmente tem que esquecer desse assunto de explicação? Porque é muito fácil você pegar liturgistas, né, até antes da reforma litúrgica, liturgistas tradicionais, e dizer, olha, esse liturgista tradicional aqui está falando que a missa não deve ser explicada, que isso é um absurdo, não sei o quê. É fácil para ele dizer isso, porque para ele já está explicado. Ele estuda todo dia sobre isso, né? Então, é de uma forma, né, um certo tipo de hipocrisia. E alguns estudiosos, a gente está entrando na terceira geração. A terceira geração não tem muita distinção da segunda, num sentido de oposição teórica. A segunda bate muito no Cazel, bate muito no Dom Próspero Garanterna, bate muito nos primeiros. A segunda geração, ela já não vai ser vista com muito ceticismo, muito criticada pela terceira, mas a terceira ela realmente vem num momento novo. São pessoas mais jovens que estão fazendo novas investigações. Um nome importante aqui é o Enrico Maza. Eu vou colocar aqui para vocês o nome dele. Enrico Maza. O Enrico Maza tem dois livros muito importantes. Ele tem um livro chamado A Celebração da Eucaristia, que é um exame histórico da celebração eucarística, muito legal para quem quer se aprofundar, e um livro chamado Mistagogia. Né? No Mistagogia ele inclusive retoma todo esse tema aí da missa que desde o século IV começa a falar mais sobre sobre o seu conteúdo externo do que a sua essência, né? E ele vai mostrar isso porque a mistagogia vai sendo cada vez mais deixada de lado. E a mistagogia é uma pregação específica, não é qualquer tipo de pregação, né? É uma pregação que introduz ao quê? Aos mistérios. Né? Então retoma também o Cazel e tudo mais. E a mistagogia trata de fazer uma catequese aprofundada, uma catequese não aprofundada no sentido vamos fazer várias distinções aqui, vamos fazer uma explicação super complexa, mas aprofundada nesse sentido de lembrar que, né, o mistério é, antes de tudo, uma ação. Todos nós estamos inseridos nessa ação porque estamos indo até o Apocalipse, estamos indo, né, para a vinda do Messias, né? E todas essas coisas que situam a gente num tempo mais cristão, tiram a gente desse estado desespiritualizado que vai se agravando desde o século IV e nos coloca nesse tempo messiânico, nesse tempo que é necessário para compreender a liturgia, né? Então, tem esses dois livros do Enrico Maza, né? E ele demonstra, por exemplo, ele e vários outros, que o mistério, se a gente começa a ver que não existe muito cabimento de ficar comparando os mistérios helênicos com o mistério no sentido cristão, a gente começa a ver que o mistério cristão está mais relacionado às tradições do Antigo Testamento, né, do Testamento hebreu. E quando a gente começa a fazer essas comparações históricas, a gente começa a ver que mistério também envolve explicação. Mistério também é luz. Nas palavras do Lúcio Gera, um teólogo latino que escreveu um comentário sobre a Lumen Gentium, não é nem sobre, né, o ASC, o documento da liturgia. Ele fala, né, o mistério ele é transcendente, né, e explicativo. Por quê? Porque o mistério é sempre algo que joga a luz a outra coisa, e ao mesmo tempo nessa explicação sempre remete à infinita transcendência desse mesmo assunto. É algo como paradoxal. É um pouco como as palavras de Cristo, se a gente lê na Bíblia. Ela clarifica muita coisa. Não é que ela escurece, mas ela mostra no seu próprio discurso que tem muito mais. Né? Que tem muito mais que não pode ser compreendido com palavras, né? E que a gente medita como que inconscientemente, vai ficando aquilo na nossa cabeça e causa um grande impacto. É mais nesse sentido que o mistério vai tomando o seu
o seu corpo hoje na literatura acadêmica, né? Na literatura acadêmica séria. Isso faz com que a gente revise também algumas investigações de Cassel. Quer dizer, agora a explicação já não é algo trivial, né? Em oposição a esse mistério da ação de Cristo. Não, está integrado, né? Então, uma liturgia mais explicativa, uma liturgia que tem o momento da palavra, né? Da escuta, né? A missa começa assim, né? A gente grita o nome de Deus, a gente pede perdão, a gente chama Ele, e aí depois vem a palavra de volta, que é o momento de ouvir a escritura e ouvir o sermão do padre, né? Então, esse aspecto do diálogo foi algo que, né, existia na liturgia primitiva e foi retomado no Vaticano II, e que mostra essa comunicação entre mistério, né, e luz, e explicação, né? São duas coisas que andam juntas. Então, o Enrico Mas é muito importante para isso, né? Outro nome dessa nova geração, a terceira geração, é o André Grillo, né, um liturgista muito bom, e que a Paulus recentemente editou um livro dele que se chama Para Além de Pio V, né, que é um livro sobre a reforma litúrgica. Um livro que eu acho legal porque é curto, é fácil de ler. O André Grillo é um cara bem humorado, né? É um cara muito ácido também, né? Então é uma leitura que eu acho que é prazerosa, sim, né? É um autor bem polêmico, e ele trata de alguns temas que eu vou, para finalizar essa exposição geral só do que foi a reforma litúrgica, eu vou finalizar porque ele retoma muito do debate hoje, né? Então vamos lá. O que acontece com o debate hoje? Diante dos abusos litúrgicos, o que seria, assim, quando a gente retoma esse aspecto da participação do fiel na liturgia, é evidentemente que a gente está abrindo as portas para mais erros, né? Para mais problemas. Mas essa abertura é necessária. Não fazer isso é um desserviço com a liturgia, né? Então o que a gente precisa fazer? Precisa fazer melhores catequeses. Aí você tem o Enrico Maso com a proposta dele da mistagogia, centrada nisso, porque ele sabe desses problemas. Mas a gente não pode voltar para trás, né? Voltar para trás, enfim, a gente não pode voltar no tempo. A gente não pode começar a desconsiderar o que aconteceu. Infelizmente, alguns liturgistas hoje fazem isso, em especial nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você tem alguns liturgistas que estão, assim, determinadíssimos em fazer isso. E eles fazem de uma maneira perniciosa mesmo, mal intencionada, não tenho medo de falar isso, né? Porque eu li eles e dá para ver bem claramente o que eles fazem. Então, vou dar um exemplo. Nas encíclicas de Pio XII, você tem o termo participação litúrgica. Você tem o termo participação litúrgica. Então, alguém como Alcuin Reed, né, um liturgista americano, vai escrever, olha, o Vaticano II nada mais do que citou esse termo aqui do Pio XII, ou seja, não houve nenhuma mudança entre Pio XII e Vaticano II, né, e as duas coisas são a mesma. As duas coisas são a mesma, né, e a reforma que veio depois, ela pode ser totalmente descartada. Ele não fala isso, mas no fundo é o que ele está falando nas entrelinhas, né? Então a reforma que veio depois pode ser descartada, a gente tem que voltar para as encíclicas do Pio XII. Né? Quando ele faz isso, ele desconsidera uma coisa, que é a participação de Pio XII. E a participação dos documentos do Vaticano II não é a mesma coisa, pessoal. Não é. Dizer que é desonestidade. Qualquer pessoa que lê vai ver que não é a mesma coisa. Por quê? Porque a participação em Pio XII é como uma extensão daquilo que já existia. Olha, a gente aproximou os fiéis da nave em Trento, né? Então é importante o quê? Que hoje o fiel esteja mais espiritualmente comprometido com a missa, que ele reze mais centrado. Se você lê os documentos do Vaticano II, não está falando disso, pessoal. Não é sobre o fiel estar mais centrado. É realmente uma mudança teológica. É reconhecer que a liturgia é uma ação, é um mistério, e portanto é uma ação, e que essa ação envolve a comunidade que é salva em Cristo na sua solidão na cruz. A solidão cria uma comunidade, e é toda essa comunidade que está engajada naquele momento. E engajado não é só engajado em intenção, em oração, é engajado em voz, palavra, efeito físico, sentar, levantar, agachar, pedir a Deus, tudo isso está envolvido. E é evidente que isso é uma nova compreensão.
é uma ruptura, tá? Isso é uma ruptura. Pode dizer assim, é uma ruptura com uma certa homogeneidade e tudo mais, tudo bem. Mas é uma mudança radical. É uma mudança radical e teológica, tá? Então você tem liturgistas americanos que estão muito empenhados em fazer isso, né? Muitíssimo empenhados. Então você tem esse núcleo americano que quer fazer isso. Você tem o núcleo italiano hoje, de pessoas como Andrea Grillo, que continuam a tradição do Ateneu Santo Anselmo, a tradição respeitada e a tradição que fez os documentos de um concílio ecumênico, tá, pessoal? São as pessoas que realmente fizeram esses documentos de um concílio ecumênico da igreja, né, que a gente é fiel. Né? E você tem algumas outras comunidades hoje em dia mais soltas, como a alemã, que também está muito ligada ao Casel ainda, né? Mas hoje em dia eu acho que assim essas duas comunidades são as que têm mais efeito, né? No debate público. E é importante conhecer os documentos do Vaticano II e a história da reforma litúrgica para não cair nesses erros, não acreditar que esse exame, né, em especial feito pelos americanos hoje, está correto, e ter uma noção bem clara do que foi o movimento litúrgico, do que ele é hoje, que ele não parou, ele continua se atualizando, se corrigindo, tentando entender o que está acontecendo. Está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para tornar o que a liturgia, o que a teologia litúrgica dessa reforma queria, né, para como fazer isso ser efetivo, né? Isso tudo está acontecendo enquanto a gente está fazendo essa cal, né? E a gente precisa ser forte para não perder isso de vista. Todas essas contribuições teológicas, que eu só dei uma pincelada aqui, tem muito mais coisa. Se Deus quiser, daqui a algum tempo eu vou fazer mais aprofundado, com mais fontes e tal, mais frases, né? Mas é preciso, assim, conhecer minimamente para entender quando você está sendo enganado, porque hoje muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Não dá para você acreditar que a participação antes do concílio e participação depois do concílio são o mesmo conceito. Não é o mesmo conceito. Houve uma mudança bem radical aí entre as duas coisas, né? E, e é isso, assim, eu recomendaria também um liturgista que eu gosto muito, acho que é o liturgista que eu mais gosto hoje vivo, é o Cesare Giraldo, né? Cesare Giraldo, é também um italiano relacionado ao Ateneu Santo Anselmo. Ele escreve bastante, tem muito artigo dele por aí, né? Tem um livro dele muito bom que é um tratado sobre a Eucaristia. Até mesmo nesse livro ele faz bastante exame crítico sobre da teoria do Casel, né? E ele é um cara, acho que bem legal, e tem várias coisas traduzidas em português para dar uma olhada, né? Mas é isso, sim. Acho que sobre reforma litúrgica é basicamente isso que eu queria falar hoje. Tem outro assunto também que queriam falar, né? A comunhão na mão. Esse assunto, assim, é muito bobo, porque, cara, porque, por exemplo, a ideia de que a sua mão não é digna de receber o corpo de Cristo, cara, só eu que acho isso totalmente, tipo, não entra, primeiro, já falando de um exame assim de cara, como alguém que ouve isso, como você pode acreditar que Jesus Cristo, que curou leprosos, que trouxe para si as prostitutas, os cobradores de impostos, como assim a sua mão não é digna de recebê-lo? Isso não faz o menor sentido. Isso é evidentemente uma crendice, né? E assim, o Ratzinger falou isso, o Baltazar falou isso, o Cardeal Caetano falou isso, né? Se a mão é suja, a boca, a língua é muito mais. Né? Muito, muito mais. Isso, inclusive, é algo que é recorrente na tradição, não só do Novo Testamento, mas também veterotestamentária, né? A língua como aquilo que expulsa o pior do homem, né? Aquilo que testemunha contra o outro falsamente, né? E tudo mais. Então, assim, essa é uma ideia louca, né? Louca, não tem o menor cabimento. Qualquer texto que eles tiram para falar que a comunhão na mão é ilícita são de concílios locais que, por alguma razão, por exemplo, você pegar a Eucaristia na mão, o sujeito pode não tomar essa Eucaristia, pegar e usar para alguma intenção dele, né? Então, às vezes você tinha picos disso acontecendo e as pessoas
E aí aquela igreja ou aquelas igrejas locais diziam, olha, né, nesse momento não pode comungar na boca e na mão e tudo mais. Então, assim, teologicamente isso não faz o menor sentido. Não, não vejo, não vejo sentido nisso, né? É, palmas na missa, assim, é aquela coisa, né? Como a missa é um conjunto de momentos, né? É uma existência toda que se faz presente na liturgia, né? No sentido teológico estrito, existem momentos que a palma não seria uma coisa que faltaria com o decoro do momento, né? Por exemplo, quando a gente na ação de graças e coisas assim. Mas normalmente o que acontece, né, com palmas e balanço de folhetos e coisas assim, é que você acaba voltando àquela coisa de centrar a missa para si, né? Centrar a missa para um prazer privado. Então a pessoa gosta de ficar batendo palma, de ficar dançando, de ficar fazendo gracinha, né? E ela perde o sentido real daquilo que está acontecendo, né? Assim como a pessoa que estava rezando o terço e não estava prestando atenção no que estava acontecendo no século XVIII, essa pessoa também está centrada em si. Então acho que é um problema de foro espiritual interno mesmo, né? Mais do que assim o ato em si é errado, né? Até porque em várias celebrações a gente tem. Calma aí. E que eu tava falando? Ah, sim, né, várias celebrações a gente tem na Bíblia coisas como a gente dança diante do Senhor, né? É, então, movimentos físicos, né, não são necessariamente ruins. É claro que liturgias e liturgias, né? Por exemplo, eu estou acostumado a uma liturgia que não tem dança como a liturgia, como algumas liturgias africanas, entendeu? E como alguma, né, assim como tem vários costumes em liturgias orientais que eu também não estou acostumado, e isso pode me afastar do intento real da missa, que é te colocar nesse mistério, né, que está sendo efetivado na missa, né. Mas então eu acho que é mais uma coisa assim, depende do contexto, depende do que está acontecendo, mais do que assim, uma ação é proibida porque tal coisa, uma ação é proibida porque outra coisa. E sobre como o missal deve ser rezado, eu não sou ninguém para falar isso, né, eu acho que o missal deve ser rezado seguindo as diretrizes dele e o que o bispo achar mais, interessante naquele período litúrgico. Então alguma ação específica para a comunidade, né, tudo isso está envolvido na liturgia e aí eu acho que isso deveria ser dado mais autonomia local nesse ponto, né. Hã, mas não tem muito segredo, quer dizer, é seguir o missal, né, seguir o missal. E a CNBB nesse ponto faz um trabalho que eu acho muito legal, que é consultar muito liturgista, né. Isso é interessante, porque é legal pegar gente que estuda e pesquisa esse trabalho, e trabalha com esses assuntos, para nunca ficar uma coisa muito afastada do que deve ser, né. Valorizar esse esforço da liturgia no novo século e desses precursores do movimento litúrgico, né. Eu não falei de uma pessoa, acho que quem talvez algum de vocês que goste mais desse assunto, algum de vocês goste mais desse assunto, deve ter pensado nele e eu não falei nele, né, o Guardini, mas eu não falei do Guardini especificamente porque eu acho que o Guardini é uma figura à parte, que merece um exame próprio, eu não acho que ele pode ser colocado no mesmo balaio que o Casel, por exemplo. O Guardini é um autor muito completo, né, e justamente, e aí que é interessante com o que eu estava falando, justamente por ser completo, ser um filósofo, ser teólogo, ser um historiador do cristianismo também em muitos sentidos, ele coloca o centro do seu esforço intelectual na liturgia. Porque ele entendia que a liturgia não é só um aspecto da vida cristã, mas é retomando o Vaticano II, fonte e cume dessa vida cristã. Né? Fonte e cume, ou seja, a vida da igreja começa na liturgia e termina na liturgia. Né? Então o Guardini é uma figura muito à parte, ela continua extremamente viva. Eu não conheço, sinceramente, críticas muito válidas ao Guardini. O Guardini é uma figura completamente atemporal que paira sobre todo o movimento litúrgico e que é um grande pai, assim, que permanece mais atual que nunca, né? E
A mensagem dele em questão de liturgia sempre foi essa. A liturgia é fonte e cume da vida cristã. Ela não é só mais um aspecto para você pegar na semana e dizer, hoje eu vou me consagrar a Deus e vou ficar quietinho e vou rezar um terço enquanto eu ouço uma cantoria legal na missa. Não. É uma coisa que deve estar constantemente na gente. E isso é explicitado pelo comando de, né, e de pregar o evangelho no final. E de pregar o evangelho no final da missa. Esse é um convite para que aquilo que aconteceu na liturgia se estenda no mundo. Entendeu? Que você seja um veículo desse apocalipse messiânico que está por vir, entendeu? Que você seja um veículo para falar para as pessoas que o Messias está vindo, que ele morreu por nós e que ele ressuscitou e que nós vamos ressuscitar também. Então, o Guardini é uma figura que continua central e que é muito mais do que um precursor do movimento litúrgico ou alguém da primeira geração do movimento litúrgico. Ele é o grande pai de todos os movimentos litúrgicos e vai continuar sendo. Do jeito que ele está atual hoje, vai continuar sendo. O Concílio Vaticano II estabeleceu algum dogma no Domingentum Idei Verbum, ou foi um concílio meramente pastoral? Não existe isso de concílio meramente pastoral, né? Ele não estabeleceu nenhum dogma, mas ele estabeleceu várias doutrinas, estabeleceu várias coisas para além da pastoralidade, né? Então, o Vaticano II tem uma teologia. Daí a gente já tira que, assim, uma teologia muito específica que fala sobre trindade, que fala sobre liturgia e que fala sobre a relação da igreja com o mundo. São os três grandes focos do Concílio Vaticano II, ou seja, é um reset, né? É um novo programa para a igreja. Então, botar como meramente pastor, até a linguagem que eles usam, né? Já meio que como se o concílio fosse menos porque não define dogmas, né? Então, o Concílio Vaticano II não estabeleceu nenhum dogma, porque a linguagem dele não é essa, ele não quer fazer isso. Os conservadores da época queriam, né, que os santos padres definissem a corredenção de Maria como dogma, mas isso foi negado, que desde o início o Concílio Vaticano II não queria fazer nada disso, ele queria reestruturar a igreja, repensar a vida da igreja, né? O famoso ajornamento, né? Então não teve nenhum dogma e ao mesmo tempo não foi meramente pastoral. Acho que o Congar que usa o termo concílio doutrinário, acho que é um bom termo, né? Que definitivamente fala sobre doutrinas, né? Usa uma linguagem autoritativa. O concílio usa várias vezes de linguagens autoritativas. Se quiser depois eu passo os exemplos, mas assim tem mais de 10 exemplos de documentos do concílio dizendo este concílio ordena, este concílio manda, né? Este concílio demanda. Então não é recomendação, não é sugestão, são doutrinas, são ordens de como a igreja vai se portar nos próximos anos, entendeu? Então é bem mais do que um concílio pastoral. Então é isso, né, pessoal? Se Deus quiser, eu posso fazer aí nas próximas semanas algo mais fundamentado, assim, os detalhes de cada um, porque cada um desses liturgistas tem alguns pontos em específico, né? Eu não sei se o Baltazar já veio pro Brasil, não, cara. Talvez ele tenha vindo, mas eu não sei, sinceramente. Mas é isso, tá? Eu vou ter que ir embora. É, espero que